Parece que sí. Que hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Começa a reconstrução da Argentina. A primeira frase de Javier Milei como presidente eleito vai de encontro à imagem em que ele aparece destruindo a marretadas uma maquete do Banco Central argentino. No vídeo, feito ainda durante a pandemia, Milei é ovacionado por um grupo de pessoas que gritam a palavra destruição. Uma metáfora que o agora presidente eleito promete colocar em prática. No dia seguinte à vitória nas urnas, o excêntrico ultraliberal disse que o prazo para controlar a inflação, hoje na casa dos 140% anuais, é de até 24 meses. E confirmou o plano de dolarizar a economia argentina. Pela manhã, Milei deu entrevistas para jornalistas e confirmou seu plano de fechar o Banco Central. Ele também disse que vão ser necessários até 2 anos para conseguir baixar a inflação da Argentina para níveis internacionais. A vitória de Milei inaugura uma nova fase na política argentina e também da Argentina com outros países, principalmente em relação aos seus maiores parceiros comerciais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o futuro da relação entre Brasil e Argentina após a eleição de Javier Milei. Como a vitória do ultraliberal mexe na política do país vizinho e quais as possíveis consequências para o Brasil e para o Mercosul. Neste episódio, eu converso com Marcos Azambuja, embaixador do Brasil na Argentina entre 1992 e 1997. Ele também serviu na França e hoje é conselheiro emérito do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Terça-feira, 21 de novembro. Embaixador, a gente conversa no dia seguinte à vitória do Milei na Argentina e, depois de eleito, ele confirmou, que pretende fechar o Banco Central, que vai privatizar a Petrobras Argentina, estatal petroleira lá, além dos veículos de comunicação que são públicos. Como é que o senhor interpreta as primeiras mensagens, os primeiros sinais do presidente eleito, embaixador? Olha, eu tenho 2 registros. O primeiro muito afirmativo, muito positivo, uma eleição exemplar, resultados aceitos, derrotado reconhecendo a derrota com a velocidade extraordinária do seu primeiro chamado. Javier Milei foi eleito presidente com 55% dos votos, quase 56% dos votos. O candidato Sérgio Massa já reconheceu a derrota. Foi o Massa quem anunciou que Javier Milei tinha sido eleito presidente da Argentina, porque a Câmara Nacional Eleitoral ia divulgar os votos parcial a partir das 9 horas da noite, mas por volta de 8, 10 da noite, Sérgio Massa fez seu discurso reconhecendo a vitória de Javier Milei, disse que já entrou em contato com o candidato eleito e que a transição do governo deve começar amanhã. Portanto, me pareceu um momento bom do jogo democrático. O que anula, ou não chega a anular, mas diminui toda essa satisfação é que o conteúdo das promessas de campanha do candidato vitorioso geram incerteza, inquietação, não só lá, eu imagino, mas aqui, em outros países. Ele tem uma capacidade de ser dramaticamente afirmativo, onde a sabedoria pareceria sugerir um tom muito mais cauteloso, uma espera maior para ver a realidade. Porque uma coisa é a campanha eleitoral com a sua retórica, com a sua paixão, outra coisa é o governar, que é o exercício com os limites do poder, ao aprendizado do que é possível, do que é adequado. Portanto, o que me preocupa é que nós estamos vivendo um momento, a palavra é antiga, mas é verdadeira, um candidato intensamente ideológico, quando eu me inclino muito mais pelos governos pragmáticos, realistas, que fazem aquilo que podem e que devem, sem ter uma cor ideológica muito acentuada, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Ainda um ponto sobre esse caráter
não pragmático ou histriônico do Milei. Depois que ele falou dos planos de privatizar a estatal petroleira, as ações da empresa na Bolsa de Wall Street tiveram mais de 30% de alta, embaixador, e o mercado financeiro tende a se beneficiar de um governo ultraliberal na Argentina. Sabemos disso, a lógica é essa. A questão é que a Argentina vive uma crise econômica e social muito aguda. Então, queria sua avaliação sobre isso também. Olha, eu tenho um pouco medo das receitas que são tão exclusivas, que só um ou poucos países seguem. Eu acho que a sabedoria no mundo é mais dispersa, mais bem dividida. A fechar uma empresa estatal de petróleo é uma política que tem sido feita, em certos casos com sucesso, outros não é grave. Fechar um banco central é uma coisa muito mais dramaticamente impactante, contundente, de modo que tem essa terceira. O fato de você ter declarações muito enfáticas contra os seus principais sócios comerciais já também é muito perigoso. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa. O que acontece é que a soma de pequenos perigos pode levar a um grande desastre. O problema é que, claro que um país tem o direito soberano de fazer as escolhas que lhe pareçam acertadas. Não está em jogo isso. Nós não estamos discutindo se a Argentina pode fazer o que está fazendo. A questão é saber se é prudente, se deve, com os seus vizinhos, com os seus velhos sócios. Veja uma coisa, nem o Brasil nem a Argentina foram inventados ontem. Nós temos 200 anos de relação recíproca. Quer dizer, entre nós há uma longa vizinhança, uma profunda camaradagem, de vez em quando desacertos, mas nós temos uma tradição de diálogo. Portanto, o que eu quero preservar e o que me preocupa é que há um jogo de declarações onde eu preferia que houvesse um exercício de negociações. Quer dizer, a palavra usada de maneira imprudente ou extrema tende a produzir uma resposta simétrica, igualmente imprudente. Eu queria baixar a bola, abaixar o tom, e que pouco a pouco nós voltássemos a conversar, que no fundo é a grande vocação das democracias. Democracia, no fundo, é uma longa e interminável conversa à procura de bons resultados. O que o senhor achou do posicionamento do presidente Lula? Ele fez uma postagem, não telefonou, falou do resultado da eleição, não citou o Milei. Do ponto de vista da diplomacia, que avaliação o senhor faz da declaração do presidente da República? Olha, ela foi prudente, ela foi adequada. Ele não podia ir além quando ele é objeto de críticas do Milei muito veementes. Lula, tú podrías... comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. No. O governo Lula sinalizou que deve prevalecer o pragmatismo na relação com o novo governo argentino. Celso Amorim disse que Lula não deve ir à posse de Milei em dezembro, mas que a diferença ideológica não vai ser um impedimento na relação entre os dois países. Claro que facilita quando você tem afinidade, não há a menor dúvida, ninguém vai ignorar isso. Mas nós não, do nosso lado, nós não vamos deixar que, digamos, simpatias pessoais ou o oposto afetem nosso relacionamento de Estado com a Argentina. Não podia ficar aquém, porque seria não reconhecer um gesto... soberano, né? Um jogo soberano. E dois, porque ele mesmo se lembra do tempo em que a sua própria eleição foi contestada, debatida. O ato político democrático perfeito é para ser aceito com naturalidade e com plenitude. Ir lá no momento não me pareceria boa ideia. As coisas não estão ainda... Nós temos de usar intermediários para um diálogo que eu espero nos aproxime. Em outra palavra, diplomatas e outros agentes são feitos para serem usados nesse momento, para que eles venham, possam visitar,
encontrar uma linguagem comum, reduzir arestas, de modo que eu acho que esse é o momento em que o Brasil e a Argentina, sobretudo o Brasil, deve ter o ônus da racionalidade. Cabe ao Brasil, como grande potência regional, com metade desse continente, ter a preocupação de ser sensato, de não fazer nada que agrave o que já é um pouco frágil, de modo que o Brasil tem de agir com generosidade, com lucidez, com sabedoria. De modo que eu creio que a mensagem tem o tom certo, o não ir do presidente, que eu acho que o que vai acontecer é certo também, e vamos então ir pavimentando, se possível, uma relação com a Argentina que seja o que sempre, ou deve sempre ser, uma relação entre dois grandes vizinhos que têm imensos interesses compartilhados e que não têm nenhuma razão para trocarem um ao outro insultos ou, de alguma maneira, agravos. Em outras palavras, o Brasil tem que ser adulto nessa sala, né, embaixador? Agora, eu queria entrar um pouco na política interna argentina, porque é sabido, Milei não tem maioria no Congresso, um Congresso altamente dividido, diga-se de passagem. Quais são os entraves que o senhor enxerga para o Milei colocar suas ideias em prática diante desse Congresso tão custoso? Olha, eu creio que o grande desafio é que ele vai ter de operar dentro do quadro do peronismo. Você sabe que o peronismo não é, a rigor, um partido, não é uma ideologia claramente definível. É uma maneira de ser, é uma maneira argentina de ver o mundo. Há 70 anos, a Argentina vive, de certa maneira, dentro dessa moldura peronista. De modo que ele vai ter de conviver com isso, porque isso é a Argentina profunda, essa Argentina sindical, populista, nacionalista, tolerante com certas formas de corrupção. É o peronismo nas suas várias roupagens. E eu não sei como é que ele vai fazer, porque ele tem minorias tão tênues, embora você saiba melhor que eu, que a Vitória tem uma capacidade imensa de atração. Quer dizer, a Vitória chama-se pessoas que estavam de fora, partidos que na América do Sul, como você sabe, não têm uma profunda identidade ideológica ou tradicional. É fácil sair, se mover, de modo que eu não tenho tanta preocupação na criação de maiorias, ou pelo menos grupos suficientes para governar. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, anunciou hoje os primeiros nomes da futura equipe. Javier Milei promete avançar rapidamente nas mudanças estruturais e anunciou hoje alguns dos nomes da sua equipe, que terá apenas 8 ministérios, 11 a menos do que a atual composição. Diana Mondino cuidará das relações exteriores, trabalhando para reduzir o Estado e eliminar impostos, escreveu a futura chanceler numa rede social. Para o Ministério da Justiça, Milei escolheu o advogado Mariano Libarona, que já ficou um mês preso por coação durante as investigações de um atentado em Buenos Aires nos anos 1990. A jornalista Sandra Petovello, especialista em desenvolvimento da infância, será ministra do Capital Humano, que terá o maior orçamento e juntará as pastas do desenvolvimento social, da educação, da saúde e do trabalho. A entidade que cuida das aposentadorias e pensões ficará com a deputada Carolina Píparo. Funcionária pública, ela se lançou na carreira política e ficou esse ano em 3º lugar nas eleições para o governo da província de Buenos Aires pelo partido de Milei. O que é importante agora é que está havendo uma série de coisas, Latuza, inéditas. O presidente da Argentina eleito está indo aos Estados Unidos não visitar o presidente dos Estados Unidos, mas vai visitar essencialmente o derrotado na última eleição. Ele está indo visitar não o Biden, ele está indo prestar tributo e reverência ao Trump. Exato. Isso é uma coisa inédita da nossa história. Quer dizer, antigamente, você se lembra muito bem, que todos nós, era Washington que influenciava, ou por persuasão, ou por influência, ou por dinheiro, ou por tropa, as eleições na América Latina. Agora está havendo uma espécie de reversão. Um presidente sul-americano que vai a Washington influenciar, se você quiser, o jogo eleitoral americano. O senhor está sendo irônico, né? Só para deixar claro. Mas é isso que é. Então, eu tenho a impressão que você ter um presidente que, ao assumir, tem uma relação muito difícil com seus dois principais parceiros, que somos nós e a China. É complicado.
A vitória de Javier Milei repercutiu em todo o mundo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, parabenizou Javier Milei pela vitória e elogiou o processo democrático da Argentina, que chamou de robusto. Na América Latina, o tom das mensagens foi de respeito à decisão dos eleitores, tanto de governos de esquerda, como o do mexicano López Obrador e o do chileno Gabriel Boric, quanto lideranças de centro-direita, como o presidente do Uruguai e parceiro no Mercosul, Luiz Lacalle Pou. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, destoou ao usar um tom mais incisivo para lamentar a vitória de Milei. Na Europa, líderes direitistas, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e a presidente da Hungria, Katalin Novak, também deram os parabéns. No Reino Unido, o porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak disse que espera uma parceria comercial próspera. Assim como o presidente russo Vladimir Putin, que disse desejar aprofundar a parceria com Buenos Aires em diversas áreas. A ideia de que você ponha no mesmo saco todos os socialismos, como se todos eles fossem pré-comunistas ou comunistas, é uma coisa temerária, com os escandinavos, com outros. Você escolher uma viagem para o exterior e apenas Washington e Israel também não parece sábio, não parece prudente. Em outras palavras, eu estou um pouco preocupado com a temeridade do momento, com a velocidade disso. Eu gostaria muito mais, que agora vai ser um pouco mais de pausa, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de conversa, porque eu tenho um pouco de medo de que nós estejamos indo depressa demais, longe demais e, quem sabe, no caminho errado. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o embaixador. Agora, o senhor falou de como vai ser difícil no Congresso, um Congresso predominantemente peronista, então já dá para ter uma ideia de que a oposição, o peronismo na oposição pode dar bastante trabalho, em que pese o poder de sedução de uma vitória, enfim, o senhor já deu esses exemplos todos. Mas eu queria entender, na sua visão, qual vai ser o papel do ex-presidente Macri. Porque Macri se elegeu vendendo uma linha mais liberal, não foi o que ele fez, Ajuste o eleitor, o cidadão e a cidadã da Argentina, esse eleitorado morre de medo da palavra ajuste, e então o Milei vai jogar que papel? Ele vai usar o Macri como conselheiro? O Macri vai ficar tão perto assim do Milei a ponto de assimilar desgastes eventuais? Como é que vai ser essa coreografia entre Macri e Milei na sua avaliação? Eu não sei até que ponto o Milei se acha devedor do Macri, ou se acha a pessoa que estendeu ao Macri uma fase adicional de influência. Em outra se ele é devedor, ou se de certa maneira ele é um aliado, ele poderoso. Eu creio que o Macri teve uma influência, eu creio, por tudo que eu leio e sei, influenciou eleitores que estavam temerosos da novidade que era o Milei a apoiá-lo. E isso trouxe votos, trouxe apoios, sobretudo em certos lugares em que essa margem era marginal. Mas eu não sei como é que ele vai se comportar com o Macri e com a Bullrich. Quer dizer, de certa maneira, os dois foram exemplares e passando de rivais a associados, a apoiadores, de modo que há uma dívida. E em política, como você sabe, dívidas contam, o bom devedor geralmente é premiado. Mas também, por outro lado, as dívidas são esquecidas rapidamente. Mas que eu acho que ele vai dar ao Macri um espaço, mas ele de tal maneira carismático. Eu vou dizer uma coisa a você que eu acho que é essencial. O problema da liderança inteiramente carismática, inovadora, é que ela carrega uma carga de convencimento que não vai na mesma direção da política tradicional, que é uma política de acomodação de interesses, de receber e dar, de trocas. É mais uma ideia de que você encarna. O que acontece, isso é essencial dizer, a Argentina parece que estava exausta do insucesso, da derrota com a inflação. O cenário que se agravou nos últimos 2 governos é de um país com inflação de 140% em 12 meses, dívida com o FMI e poucos dólares nas reservas internacionais. A pobreza atinge 40% da população.
E no fim de outubro, o país enfrentou uma crise de desabastecimento de combustível. Segundo analistas, a Argentina está à beira do colapso. A Argentina merece mais do que está tendo em matéria de prestígio, de poder internacional. E entre o desconhecido, por mais arriscado que esse desconhecido seja, e o conhecido, o eleitorado preferiu ficar com o desconhecido arriscado, né? É um voto de exaustão. É um voto de dizer, olha aqui, chega, não é possível tanto insucesso. Há 70 anos que o peronismo na Argentina e cada vez estamos pior. Não sei se este homem vai fazer algo, mas por lo menos que nos saque a nós já está. Depois veremos. O encolhimento da Argentina é difícil para um brasileiro entender que nós, bem ou mal, nos últimos 50 anos, passamos de uma certa posição na hierarquia internacional para uma outra hoje muito maior, com momentos de hesitação ou perdas. A linha ascendente do Brasil é constante e é importante. A Argentina está vivendo o fenômeno oposto, que é a seu encolhimento, a diminuição da sua... É claro que há os brilhos ocasionais do esporte, da ciência, da cultura, do cinema, do papado. Pé direito, partiu! Argentina é tricampeã mundial de futebol. Quando você vai a Buenos Aires, aquela sensação que eles transmitem a você é de que eles se traíram, de que não foi o mundo que decepcionou a Argentina, foi a Argentina que tem decepcionado o mundo. Há uma sensação que é muito amarga de derrota, de oportunidades perdidas. De modo que eu acho que o Milei representa isso, a ideia carismática do homem que chega a Salvador. O discurso de ontem, primeiro, foi um discurso de boa qualidade técnica. Ele fala com clareza, com precisão, e uma mistura de argentinismos. No fundo, veja você, ele não falou muito do futuro, ele falou nostalgicamente do passado. Era literalmente a tradução, Make America Great Again. Era a Argentina voltar até a grandeza que teve. Não venimos a inventar nada. Venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Só para não deixar de mencionar, porque o senhor cita a Patrícia Burit, e ela teve, no primeiro turno, quase que a mesma quantidade de votos adicionais que o Milei teve agora no segundo, 6,4 milhões de votos, num sinal de que esses eleitores, Macri ou de Patrícia, foram de fato importantes ali, se não decisivos para a vitória. Mas eu não queria voltar a esse assunto, eu só queria fazer essa pontuação, embaixador. Agora, queria falar, só para a gente finalizar, um pouquinho mais de Mercosul, né? Porque o senhor dizia que o Mercosul está aquém do que deveria estar, e eu tenho ouvido outros diplomatas brasileiros aqui para repercutir o que deve ser, né? Não só a relação do Brasil com a Argentina a partir de agora, mas também como deve ser o papel da Argentina em relação ao Mercosul. E o que eles dizem aqui é que o Milei não vai ter muito o que fazer, porque os empresários argentinos vão querer continuar vendendo para cá. Então não tem muita escapatória para ele. A promessa, como eu fiz ao longo da minha vida várias promessas que não cumpri, eu tenho uma certa autoridade ao dizer isso a você. O problema é que na promessa há uma retórica, há uma ênfase, há uma facilidade. Portanto, o Milei vai desistir, ou vai dizer aos BRICS que a Argentina não quer ser um deles, vai dizer à União Europeia que ele não continuará negociando com o Mercosul uma ligação com a União Europeia. Ele vai fazer alguma coisa de separar da relação
cada vez mais intensa com a China, um presidente que, ao chegar, se declara tão contrário. A crítica ao Mercosul é parte da receita de todos nós. Todos nós achamos que o Mercosul ficou aquém do que devia, que não é suficiente, que não é adequado, mas ninguém também quer destruir o Mercosul. Quer dizer, o problema da realidade é que ela é tão didática, ela é tão irresistivelmente educacional, que você consegue errar, mas você não consegue mudar a realidade. O Brasil não deve cair em nenhuma armadilha de responder, de tomar a coisa como uma ofensa a nós. O Brasil deve dar um exemplo de moderação, porque senão isso pode ter um efeito, não grave, não levará a nenhum conflito, mas haverá uma degradação de uma coisa que levou tanto tempo para construir direitinho. A relação entre duas grandes potências, como o Brasil e a Argentina são geograficamente, populacionalmente, agricolamente, deu tanto trabalho à água, às hidroelétricas. Eu fui tantos anos parceiro e sócio na construção dessa. Nós acabamos com programas nucleares um pouquinho ruins para um e outro, que não eram bons. De modo que nós não temos hoje enfrentamento militar. O Mercosul fracassou com o projeto de união alfandegária e teve um grande sucesso como criador de confiança recíproca. Agora, o senhor disse que a realidade se impõe, que ela é assustadoramente didática. E eu me lembro que quando Bolsonaro foi eleito, muito se dizia, apareceram vários candidatos a moderadores de Bolsonaro, né? Primeiro seriam os militares, depois o Centrão, e o fato é que Bolsonaro jamais se moderou na retórica e o resultado a gente viu, deu no que deu, levou a derrota dele na candidatura à reeleição. Eu fico me perguntando se não existe o mesmo desejo em relação ao Milei, de que ele vá se moderar e, na verdade, nem a realidade será capaz de fazer essa proeza. Eu acho que ele vai ser mais suscetível à mudança. Eu vou explicar por quê. É que o Milei, apesar daquele aspecto curioso dele, não é um ser primitivo. Parece uma pessoa... O discurso de ontem foi uma boa peça de retórica política. Eu fiquei impressionado com a capacidade de falar em vários níveis de linguagem. De modo que eu creio que ele tem um equipamento intelectual que o fará mais suscetível a mudar, a aprender. Senão, não vamos ter um período não grave. Veja você, entre vizinhos e amigos que não têm desafios religiosos, ideológicos tão profundos, territoriais, o que pode haver é o que acontece em aviação. Não é um acidente, mas uma coisa muito desagradável que se chama turbulência. É que você, em vez de viajar tranquilo, quase adormecido, viaja com um pouco preocupado, olhando pela janela. Que diabo pode acontecer? Embaixador, foi um prazer conversar com o senhor sobre esse momento tão importante da história dos nossos vizinhos. Obrigada pelo seu tempo. Olha, obrigado pela conversa, foi um prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Participou da produção deste episódio Carol Lorenzetti. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.